E aí, galera, beleza? Beleza? Vamos mais uma aula hoje? E essa talvez seja o berço da química, aquilo que dá mais importância para a gente entender como funcionam várias coisas. Exatamente, isso aí, ó, vai ter muito aluno de nono ano, primeiro ano assistindo isso aqui, com a cabeça lá assim, perdida, como que funciona esse trem, velho, como que faz isso? Mas é muito simples, presta atenção na aula que você vai entender. Isso mesmo, chama a vinheta. Então, meu queridinho, você que está aí do outro lado, desesperado por causa de uma prova que você vai ter amanhã e vai cair isso, hoje é seu dia de sorte. Você vai entender perfeitamente como funciona isso. Nos modelos atômicos, como a gente viu algumas aulas atrás, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, a gente viu que o átomo era indivisível, depois o átomo passou a ser divisível, depois o átomo tinha partículas subatômicas, que eram prótons, nêutrons e elétrons, lá nos Rutherford. E depois nós estudamos o comportamento desses elétrons dentro de camadas, que foi Bohr que propôs isso aí. Então a gente tinha átomo, depois a gente conseguiu enxergar um pouco dentro do átomo, nós conseguimos separar a eletrosfera em camadas. E essas camadas, elas podem ser também representadas de formas diferentes, porque há algo que compõe essas camadas. Essas camadinhas aqui, que a gente conhece como K, L, M, N, O, P, Q, que são representadas também por esses números, essas camadas elas são compostas por uma coisinha chamada de subníveis. Quem propôs esses subníveis, esse conceito de subníveis que compõe as camadas, foi um cara chamado Sommerfeld. E esse cara trouxe para a gente também um pouquinho dessa ordem de energia. Quem propôs mais essa ordem de energia, como a gente está vendo aqui nas diagonais, de acordo com as camadas, de acordo com tudo da forma como nós conhecemos hoje, foi um cara chamado Linus Pauling. O Linus Pauling, para a gente, foi um dos maiores pensadores da época. E agora o seguinte, esses subníveis S, P, D e F, né, que é mais fácil da gente lembrar que sem pão dá fome, ou então sopa de feijão, esses componentezinhos, eles são como se fossem casinhas que cabem elétrons. Então essas casinhas, elas comportam elétrons dentro delas. Então é mais fácil para a gente diagnosticar um átomo como que os elétrons estão emparelhados ou onde esses elétrons estão, para a gente levar isso para um laboratório, por exemplo. Quando a gente coloca esses elétrons aqui, quanto mais afastado for e qual foi o seu último subnível distribuído, esse é o subnível mais energético. Nesse caso aqui, ó, a gente está indo numa sequência de energia. E essas linhas diagonais, elas são fundamentais até que você pegue todo o jeito de distribuição eletrônica. Nós temos algumas outras formas de distribuir eletronicamente. Essa aqui talvez seja a mais comum, mas ela pode ser em linha ou então também pode ser usando alguns gases nobres. Isso a gente vai ver mais para frente. Agora olha só, a sequência 1S, depois que acaba a seta, eu tenho uma outra setinha. E aí eu vou para essa aqui, ó, onde tem a camada 2, no caso o subnível 2S. Depois eu venho para cá, ó, tem um subnível 2P. E aí eu tenho que percorrer toda essa setinha. Todas as setas, elas só podem passar para a próxima seta depois que você tiver percorrido ela inteira. Então essa setona aqui, ó, que vem o 4F, o 5D, o 6P e o 7S, você vem percorre ela toda até passar para a próxima seta. E por causa disso, a gente vê essa sequência de energia. Ok? O tio Soneca vai fazer alguns exemplos para você, que você vai clarear esse entendimento aí na sua cabeça. Beleza? É nóis! Como o Pavanelli falou para você, o nosso diagrama aqui ele mostra a ordem crescente de energia. E os elétrons, eles tendem a ficar com a menor energia possível. Como o Bohr explicou lá atrás, o elétron ele pode emitir energia quando ele está numa camada mais energética. Então o que os elétrons fazem? Eles jogam a energia fora e vão para a camada com menor energia possível que suporta ele. Se você for pegar o hidrogênio ele tem aqui no seu estado fundamental, em nêutron, apenas um elétron. E aí, esse elétron ele vai estar no
na primeira camada, no subnível S, aqui você vai ter um elétron. Então, esse 1 grande que está aqui no começo, ele representa a camada. O S representa a subcamada. E o 1 que está aqui em cima, ele representa o número de elétrons que está ali dentro, certo? Então, aqui está o elétron do hidrogênio, na primeira camada, na única subcamada que lá existe. Se você for para o átomo de lítio, o número de elétrons dele é igual a 3. Então, a gente coloca assim, ó, na primeira camada, na subcamada S, aqui eu vou colocar 2 elétrons. Por que eu não posso colocar os 3 elétrons ali dentro? Porque a quantidade máxima de elétrons na subcamada S é 2. A subcamada S, ela só suporta 2 elétrons, ela não suporta um número maior de elétrons. Agora, ele não tem mais um elétron a ser distribuído, não tem um total de 3 elétrons? Bom, já passei aqui a primeira seta, eu terminei ela, acabou um S, então vou descer agora para a segunda setinha. O segundo de menor energia possível, onde o elétron vai ocupar, seria o 2s. Então eu vou colocar aqui, ó, o 2s, e aqui eu vou adicionar um único elétron. Os 3 elétrons do lítio estão aí distribuídos, certo? Ele tem 2 elétrons na primeira camada, 1 elétron na segunda camada no subnível S. Vamos para o nitrogênio. O número atômico dele é 7, sem carga, ele também tem 7 elétrons. A distribuição vai ficar o seguinte: na camada 1, S, ó, primeira setinha passa em cima de um S. Suporta apenas 2 elétrons, não cabem todos os 7 elétrons aqui. Então, vou ter que continuar. A segunda setinha passa em cima do 2S. Vou colocar aqui, ó, 2S. Esse 2S, ele suporta também 2 elétrons. Não coube os 4 elétrons que faltavam. 5 elétrons que faltavam aqui. Tinha 2, faltavam 5. Aqui já foram mais 2. Agora faltam mais 3 elétrons. Aí eu continuo. A próxima setinha, ela passa em cima do 2P. Então, vou colocar aqui, ó, 2P. Esse 2P, ele suporta até 6 elétrons. Ele é um subnível maior, digamos assim. Ele tem uma capacidade de suportar mais elétrons. Porém, aqui falta apenas 3 elétrons. Então, vou colocar aqui, ó, 3 elétrons. 2P, 3. Aqui estão 7 elétrons do nitrogênio distribuídos em 2 camadas, sendo que na segunda camada ele ocupa 2 subníveis, o subnível S e o subnível P. O magnésio, agora vamos acelerando, hein? Já deu para pegar o jeito. 1S2, primeira setinha. Segunda setinha, 2S2. Terceira setinha, 2P. O P só suporta 6. Aqui, ó, já foram 2 mais 2, 4, mais 6, 10 elétrons. Faltam 2 elétrons para serem distribuídos. Eu vou colocar, então, 3S2. Se você analisar, os 12 elétrons foram distribuídos ali. O ferro, vamos aqui, ó, primeira setinha, 1S2. Segunda setinha, 2S2. 2P6 na terceira seta, 3S2, até aqui já foram 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12 elétrons. Ele tem um total de 26. A próxima setinha passa aqui, ó, próxima setinha. Vai passar em cima do 3P, que suporta 6 elétrons, já deu 18. Do 3P, aqui tem um erro muito comum. As pessoas tendem a fazer em ordem geométrica, mas você tem que seguir a ordem energética, a ordem da seta. Ao invés de ir de cima para baixo, você tem que seguir na setinha que está aqui na diagonal. Então, depois do 3P, o certo é passar para o 4S. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4S, que tem 2 elétrons, já foram 20. E, por último, volto aqui atrás no 3D. E nesse 3D faltam apenas 6 elétrons. Vai ficar 3D6. O D suporta até 10, mas faltam apenas 6 elétrons para serem distribuídos. Por último, o bromo. Último exemplo, vamos lá. 1S2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Bom, conta comigo. 2, 4, 10, 12, 18. 4s2. Primeiro passa pelo 4s2, deu 20. Depois volta aqui, ó, no 3d. 3d, 10. Agora já deu 30, hein? Para chegar em 35, eu vou continuar na setinha e vou passar aqui, ó, no 4p. E esse 4p suporta até 6, mas faltam apenas 5 elétrons para chegar em 35. Conseguiram entender, galera? Mais um detalhe. Então, galerinha, ó, Último detalhe que eu ia último falar. detalhe, isso mesmo. Gente, é importante você lembrar aqui, ó, que quando você fez a distribuição eletrônica, a camada mais externa que possui elétrons, essa aqui, ó, no caso do ferro, a camada 4, ela vai ser denominada camada De valência. A camada de valência, ela é a mais afastada do núcleo. Você tem que imaginar que aqui é a camada 1, então essa é a camada mais próxima do núcleo. Então é como se o núcleo estivesse bem aqui, ó. O núcleo. Então a camada mais afastada do núcleo é justamente a camada 4. Uma coisa que muita gente confunde é falar camada 4S. A gente não fala camada 4S, a gente fala camada 4 ou camada KLMN. Então camada N. A gente não fala camada 4S, porque o S é o subnível de energia. Exatamente. Agora, o segundo detalhe, você tem que ficar atento. O subnível de maior energia, aquela setinha que está lá no diagrama, ela mostra a ordem crescente de energia. Então, quando eu fui adicionando os elétrons aqui, o último a ser adicionado, ele vai ser denominado subnível de maior energia. Nesse caso aqui, é o 3d6. Ele vai ser chamado de subnível mais energético. Aqui a gente não falou que essas setinhas é uma parte crescente, é onde vai um sentido crescente de energia. Então esse 3D aqui, que é o caso do ferro, ele está depois do 4S, porque o 4S vem antes do 3D. Então por isso que o 3D é um subnível mais energético, mesmo estando numa camada inferior. Exatamente. Às vezes o subnível mais energético ele pertence à camada de valência. Por exemplo, ali no hidrogênio, ó. Isso mesmo. No hidrogênio aqui, ele tem a única camada que ele tem é a camada de valência. E você também tem aqui, ó, o subnível mais energético, que é o único que ele tem, né? E agora aqui, ó, subnível mais energético Na camada de valência. camada de valência. Aqui, camada de valência, última linha, a linha inteira, camada de valência, e o subnível mais energético. Agora lá no magnésio, ó, o subnível mais energético é a camada de valência inteira, né? Camada de valência e por último aqui, ó, subnível mais energético. No bromo, para encerrar, camada de valência e subnível mais energético. Uma coisa que você tem que saber também é que às vezes o exercício ele traz um nome diferente. Às vezes ele traz camada, às vezes ele traz nível. Porque se isso aqui é subnível, 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 isso ele vai compor uma coisinha chamada de nível. Então pode ser subcamada ou subnível e a camada pode ser chamada de nível. Entenderam, galera? Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e entre também no nosso Instagram, @Química Simples, que você lá vai ter mais dicas sobre, Beleza. sobre a matéria. Hora do print? Isso.